Senhor, é a diferença do profeta verdadeiro, que fala com convicção, né? Aqui no livro de Reis, capítulo 14, quando Elias, ele determina, né? No versículo 13, ele diz: olha, faz primeiro para mim, e depois faz para ti e o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará. Porque o Senhor, até que venha chuva sobre a terra, ele tem sustentado. Até que venha a chuva sobre a terra, o profeta determinou para aquela viúva que a farinha da panela não ia acabar. E o azeite da botija também não. O Senhor, né, manda chuva sobre a face da terra. Quer dizer, a promessa, o profeta, quando ele fala na autoridade do Espírito Santo de Deus, a palavra ela se cumpre. E aquele que está para receber, ele acredita na promessa e ele obedece a Deus. Muitas vezes as pessoas se enganam com os profetas, porque são muitos. Existem os profetas de Deus e existem também os falsos profetas, como no passado existia, né? A Bíblia diz que Jezabel, ela servia a outros profetas, a outros deuses. E aqui Elias fala no nome do Deus de Israel. Quer dizer, por que o Deus de Israel? Porque quando Deus, no livro de Gênesis, falou com Abraão, ele disse: Abraão, sai da tua casa, né, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. E lá eu farei de ti uma grande nação. Dali, Abraão recebeu uma promessa, e esta promessa, ela começou a gerar em Abraão a certeza do que Deus tinha prometido. E como todos conhecem a história de Abraão, Abraão não tinha filho, a esposa era estéril, mas Deus prometeu dar um filho e Deus deu, porque quando Deus promete, ele cumpre. Não importa o tempo da sua promessa, se Deus te prometeu, não precisa se preocupar, porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. E Abraão ali, ele sai, e Deus supra as necessidades de Abraão, e ali gera uma descendência, gera um povo separado do povo. Porque o povo que existia na terra era pagão, no sentido de adorar a outros deuses. Adorava a todas as coisas que eles conheciam, mas não adorava o Deus verdadeiro. Mas a casa de Abraão começou a fazer diferente, porque Abraão recebeu uma chamada do Deus vivo, o Deus desconhecido. E neste momento que o Deus desconhecido de Abraão se apresenta para ele, e ele torna-se a obedecer à voz de Deus, prepara os altares, oferece o sacrifício a Deus, Deus começa a abençoar. Então a descendência de Abraão vai crescendo. Por isso que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
se tornou um povo chamado Israel, quando Deus, né, Jacó, ele sai da casa de Labão e vai até destino a sua terra, e o seu irmão está vindo de encontro a ele com muita raiva, muita fúria, para pegar ele, para matar, porque ele tinha roubado a sua bênção. Mas por ele ter orado, e o anjo apareceu, e ali ele passou a noite toda, né, agarrado com o anjo, de madrugada, e o anjo abençoa ele. Depois que descola a sua coxa, o osso da coxa, Deus faz com que o anjo entregue a bênção a Jacó e diz: como é o teu nome? Ele diz: Jacó. A partir de hoje não é mais Jacó, é Israel, porque Deus vai te fazer fruto nessa terra. Quer dizer, Deus deu uma promessa a ele ali, Israel. Então, a partir daquele momento, o povo que era da descendência de Abraão, que somos nós, permanecemos descendentes de Abraão, né? Porque quando somos convertidos ao mesmo Deus que Abraão um dia ouviu a sua voz, então somos descendentes de Abraão, mas aquele povo se tornou o povo de Israel, né? Um povo escolhido por Deus. Então, Deus, ele abençoou aquele povo de uma maneira linda e tem abençoado até hoje. Até a data de hoje, Deus tem abençoado. E quando o profeta Elias aqui, em Reis 17, 13 e 14, ele diz: olha, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Quer dizer, ele traz uma promessa que Deus falou, aleluia, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que o seu povo seria abençoado. O seu povo não iria passar por dificuldades, se tão somente tivesse na promessa de Deus. Por que foi que Deus não escolheu Elias para ir para Samaria? Tantas viúvas tinha lá. Por quê? Porque esta viúva, na cidade de Sarepta, ela estava servindo ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas a palavra do Senhor fala que, quando ele diz: olha, faz primeiro para mim, eu sei que doeu. Quem está com fome quer comer. E ela estava com fome e o seu filho também. Tudo que tinha era um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, ela obedeceu. Aleluia. Muitas das vezes nós não queremos obedecer à voz de Deus. E Deus pede tão pouco para nós, mas nós muitas vezes não queremos agradecer. E deixa de ser abençoado por não obedecer, não ouvir a voz de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que estar ouvindo as pessoas que estão lhe pedindo um carro, casa, mansão, apartamento, pedindo seu tudo, não. Deus, não é isso, eu não estou falando isso. É obedecer quando Deus fala. Sai da roda dos escarnecedores. Não minta, não roube, não pratique o mal. Ande na minha presença que eu vou te abençoar. E muitas vezes as pessoas não querem obedecer. Prefere andar no erro, aí depois está lá no leito de um hospital, está numa cadeia, está morto. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Esta mulher, ela disse: eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Irei fazer 2 pães e esperar a morte. Comemos e morremos, assim ela falou. Mas ele disse: vai, faz primeiro para mim. Depois faz para ti e teu filho. Quer dizer, usou a autoridade na palavra. Que você venha a ser abençoado abundantemente pela palavra. Não te deixe enganar por nada, nem por ninguém. Tem pessoas que podem até ter um anel no dedo de teologia. Eu sou teológico, eu faço isso, faço aquilo.
Mas se não tiver um coração quebrantado, irmão, na presença de Jesus, se não tiver andando pela palavra, o que eu acho bonito nos discípulos de Jesus é que nenhum deles tinha diploma. Nenhum tinha diploma. O que tinha diploma era cego espiritualmente. Pode ver. O que tinha um diploma no dedo, na mão, era cego espiritualmente e estava procurando o povo de Deus para matar, que foi Paulo. Mas Pedro, o diploma de Pedro era o quê? Pescador. Tiago e todos os outros. Mas todos cheios do poder de Deus. Que o importante é isso, é você estar cheio do poder de Deus. Mas as pessoas estão se deixando se enganar pelo um curso teológico, estão deixando se enganar pela leitura. Então, a maioria da tua persona aí estão vivendo errado, ensinando errado, porque muitos estão pregando e estão bebendo, estão se prostituindo, estão fazendo da igreja de Cristo um massacre, sugando as ovelhas até o seu último centavo. E o evangelho que eu prego não é esse, não é esse. Jesus não me chamou para pregar esse evangelho. Jesus me chamou para pregar o reino do céu. E se você quiser morar no céu com Cristo, você tem que renunciar. A renúncia é que faz com que a gente se aproxime de Deus. Se não houver renúncia, não há salvação. Mesma coisa é um casamento. Se o casal ele não tem concordância um com o outro, nunca vai ser feliz. Nunca vai ter um lar abençoado. Porque se um cidadão compra um armário, ele diz, isso aqui é meu. Comprei com o meu dinheiro, é meu. Então a esposa não tem nada. Aí a esposa vai e compra uma geladeira e diz, é minha. Aqui é meu, comprei com o meu dinheiro. Quer dizer, há uma divisão. E onde há divisão, o Espírito Santo ele não está. Você pode ter certeza. Ele está no lugar que tem a paz, porque ele é luz, ele é paz, é alegria, ele é felicidade. E no céu não vai ter divisão. No céu não tem esse negócio de eu preguei mais, tenho direito a mais, não. Todos são iguais, aleluia, glória a Deus. E para chegar lá temos que fazer a poderosa vontade de Deus. Então não se engane com quem tem seus diplomas, seus estudos altíssimos. Não, porque eu estudei na universidade, não se preocupe. Se você for fiel a Deus, o mesmo Deus que vai salvar ele também vai salvar você. Aleluia. Glórias a Deus. Eu amo esse Jesus por isso, porque ele não faz exceção de pessoas. Tem pessoas que fazem. Tem festa que as pessoas é convidado, aí aqueles convidados de honra, eles botam, né? Você vê até, vou entrar agora num detalhezinho que muitas vezes machuca algumas pessoas, mas é o jeito. Chega numa eleição, na política, aí muitas vezes tem irmão na igreja que está ali sendo fiel a Deus já há tantos anos e nunca tem uma oportunidade de subir no altar de Deus para trazer uma mensagem. Algumas vezes, quando vai trazer uma palavra, tem que trazer embaixo, na mesa de baixo, porque no altar não pode subir. Mas quando chega na época da eleição, o pastor pega um deputado, pega um presidente, pega um governador, um vereador, um prefeito, bota lá em cima do altar. Quer dizer, o cara passa o tempo todo mentindo, enrolando, enganando, fazendo as coisas tudo ao contrário das coisas de Deus, mas o homem, para aparecer, convida e diz, não, fica aqui nesse lugar de destaque, vamos dar honra a quem tem honra. Meu irmão, meu pastor, não sei se você vai gostar ou não, é problema seu, não tem nada a ver com a sua vida, mas você tem que ouvir o que é certo. Honrar é quem está ao nosso lado, é aquele que está pegando o peso todos os dias na casa do Senhor e andando na verdade. Eu não tenho que honrar quem está com mentira, jamais. Eu tenho que falar do amor de Cristo para ele, para ela, para que eles venham se converter, para que Deus venha
fazer a obra na vida deles. Não é eu estar honrando, não, porque eu vou me compartilhar com ele. Como é que eu vou pregar a verdade andando na mentira? Como é que pode? Me diga, pastor. Me diga. Se pode o senhor andar na mentira e pregar a verdade? Bom, se o senhor está na mentira. Se eu tiver na mentira, como é que eu posso pregar a verdade? A gente só pode pregar a verdade quando a gente está na verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Então, a obra do Senhor é totalmente diferente. A gente temos que servir a Cristo com alegria, com fervor, buscar, adorar e viver a fé verdadeiramente, a fé genuína em Cristo Jesus. Pregar esse evangelho santo, anunciando o reino do céu, porque muito em breve Jesus virá buscar a sua igreja. Muito em breve ele vem buscar, ele vai cobrar de mim e de você. Vai cobrar de nós. A gente que estamos na frente da obra, tem muitas pessoas fazendo errado aí, achando que vai passar limpo. Vai não, viu? Jesus diz no livro que não vai não. Muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu preguei, eu curei os demônios, bateu em retirada. Aí, Senhor, foi muita coisa, foi. Mas apartai vós que pratica a iniquidade. O poder do Senhor, ninguém toma, o poder é dele. Ele faz o milagre na hora que quer, no momento que quer, porque quando a gente pede com fé, ele faz. Ele é o Deus que faz. Agora, no juízo final, tudo que nós faz aqui na terra é escrito lá. Né? Muitas vezes o pastor bota um fardo pesado em cima da ovelha, aí sai falando de igreja, fala daqui, fala dali. Eu estou falando, pastor, a mesma coisa também. Tem membro que é assim, tem pessoas dentro da igreja que é assim, não tem paradeiro. Um dia está numa igreja, outro dia está na outra, outro dia está na outra, está na outra, e sai falando de todo mundo, e cada dia mais se distanciando de Cristo, aonde nós devemos cada dia mais estar mais perto de Cristo. Porque Israel, quando estava perto do Senhor, eles venciam o inimigo, mas quando se afastava de Deus deixava os inimigos massacrar, que era para eles saber que tinha um Deus que cuidava deles, mas ele não queria. Então, isso não mudou. Jesus, ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele vai entrar, vai cear contigo e tu com ele. Vai fazer do seu coração morada. Porém, se você não abrir a porta, então ele não vai fazer nada, filho. Você vai ficar só. E sozinho é difícil. Ele diz: sem mim, que puderes fazer? O cara pode ter o que tiver, ele pode ser maior estruturado da vida. É nada, é nada, é nada. Tem gente que acha que o dinheiro é tudo, é a ganância, a cobiça por dinheiro. Muitas das vezes não dá nem sequer uma fuga para a pessoa que está precisando, para o necessitado. A ganância é grande por dinheiro. Morre e fica tudo. E aí? E se morrer sem Jesus? Ainda tem isso ainda. Se morrer convertido, porque eu acho difícil uma pessoa que seja má, né? Seja mesquinha, morra convertido. Eu acho difícil. Né? Você pode dizer assim: mas pastor, eu não faço isso. Não é. Porque se a pessoa de ser um cristão, de ser crente, de ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, vê o necessitado precisando e estender a mão para ajudar, como é que essa pessoa que está conhecendo Jesus? Não, de canto nenhum. De canto nenhum. Porque Barnabé, antes de seguir a Cristo, Barnabé ele tinha finança, a Bíblia diz que ele tinha recurso, ele era um comerciante. Mas quando ele se converteu para o evangelho, ele vendeu tudo. Ele vendeu tudo e deu para os pobres e foi seguir a Jesus. Quem quer vender tudo hoje? Pelo contrário, a gente vê os pastores na igreja pedindo mais. Aí fica as ovelhas passando necessidade, muitas vezes sem um bujão de gás, muitas vezes sem um feijão para comer, e os pastores andando aí de carrão, de Mercedes, de BMW, né? Carro traçado, e está lá o pobre, né? Não busca Jesus na sabedoria para Deus dar visão, aí fica recebendo um chicote do pastor, o pastor colocando lá sua doutrina, a sua teologia aplicada, massacrando, e as pessoas ficam nisso.
e esquece que já foi liberta por Cristo. Porque as pessoas têm que entender que quem se converte em Cristo Jesus, nova criatura é, que você já é liberto por Cristo. Você tem que fazer agradar a Jesus. Tem que honrar com os compromissos da igreja? Tem. Se você tem o seu dízimo e quer dar na igreja, seja à vontade. É por isso que aqui, a gente tem aqui os envelopes do dízimo no ministério, a gente tem aqui uma urnazinha para colocar, mas ninguém me vê passando alforje dentro da igreja. Ninguém me vê. Porque se a pessoa quiser ser fiel, se não quiser, quem sou eu para estar obrigando? Quando eu me converti em 94, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, Jesus me escolheu, me tirou do lamaçal do pecado, da vida que eu estava aqui. Eu tenho certeza que se eu tivesse vivendo aquela vida, eu não estaria aqui, eu já estaria morto há muito tempo, porque eu fumava muito, 3 carteiras de cigarro por dia, bebia, minha bebida era mais dreia e mais sem limpa, a dreia seca com aquele óleo, e eu vivi um João Ninguém nesse mundo. Mas quando Jesus me escolheu, me deu um banho com o seu sangue, ele me ensinou o certo e o errado. Então, se eu errar é porque eu quero errar. Mas se eu quero andar certo, eu vou andar certo até o fim. Então, eu não preciso estar oprimindo ninguém. Venha, traga sua oferta, traga seu dízimo, passa aí o alforje. Não. Tem aqui quem quiser colocar, coloque. Se não colocar, a obra é de Deus. Deus dá as condições. Se ela tem permanecido esses 16 anos, já vai fazer 17 anos, tem permanecido até hoje dessa maneira, vai ser assim. Até o dia que Jesus voltar e vir buscar a amada igreja. Porque para mim o que eu sempre prezo mais, o que mais importante é a pessoa ter a sua vida no altar de Deus. Porque que adianta você vem aqui na igreja e você dá um dízimo, dá uma oferta até relevante, aí anda com a vida toda troncha lá fora. Teu dízimo vai servir de quê? A salvação não é comprada. Jesus não vendeu. Se a salvação, meus irmãos, fosse comprada no dinheiro, os empresários aí, esses milionários, estavam tudo salvo. Porque chegava aí, tem uns que acham que é isso, tem uns que acham que se eles fizerem toda caridade, eles já estão salvos. Não estão. A gente tem que entender que a salvação é individual. Você tem que fazer a caridade, tem que ajudar o próximo, tal, tudo, mas tem que ter a vida no altar de Cristo, tem que ter uma comunhão com o Senhor, tem que renunciar o pecado, a prostituição, a mentira, o roubo, a inveja, tem que renunciar tudo e servir a Deus com alegria. E são poucos que querem fazer isso. Por isso que a palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos chamados e poucos escolhidos. Pessoas que estão na igreja e de repente já vira a cabeça para abrir uma igreja e assim vai vivendo, pulando de cá em cá. Aí chega para um irmão e diz, vem para aqui que aqui é melhor do que lá. Eu não faço isso. Eu não faço isso. E não me preocupo com quem sai daqui para ir para a pessoa é livre. Livre. Jamais eu, como pastor da Assembleia de Deus, Missão Luz da Fé, vou estar colocando corrente no pé de ninguém. Cada um sabe o que quer. Tem o ensinamento, tem a palavra, tem a orientação. Cada um que busque a Deus da melhor maneira que você vê que está servindo a Ele. Por quê? Porque eu não dou a salvação. Eu só ensino e vivo. Né? As pessoas é só olhar na minha vida e vai ver. Veja o meu testemunho, veja o meu caráter, veja onde eu entro, onde eu saio, onde eu chego. É só pesquisar, porque tem pastor aí, se a pessoa for pesquisar a vida dele, só Deus tem misericórdia. Mas pode estar, pesquisa minha. Eu não vivo oprimindo ninguém, nem fazendo nada de errado. Graças a Deus, eu procuro andar na presença do meu Deus com humildade, com alegria, com amor, com fervor. Procuro fazer de tudo para agradar ao meu Salvador. Porque hoje é um dia que estão comemorando, né? Domingo de Ramos, né? A ressurreição do meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. O diabo achou que tinha matado, tinha destruído Jesus, mas ao terceiro dia, ressuscitou. Por isso que já me levantei de manhã, eu fico muito feliz quando o Senhor ele me desperta. Eu estava pela manhã dando aquela cochilada agora de madrugada e o Espírito Santo disse, hora de orar. Eu disse, amém. Não pensei duas vezes.
já me levantei, escovei os dentes, lavei o rosto, e Espírito Santo, para a igreja. Aí eu procurei o guarda-chuva, não estava, joguei um pano na cabeça aqui e vim embora de casa para a igreja. Estou aqui desde 5 da manhã, fazendo a vontade do meu Pai. Já orei, já busquei, porque é isso, Ele é Espírito, Ele é verdade e está vivo. O meu Jesus ressuscitou. Então guarda essa mensagem no teu coração, procura servir a Deus com alegria. Não é tempo de estar brincando, não é tempo de estar fazendo errado. Vamos nos consertar diante do Senhor, consertar o altar. A viúva aqui, ela disse, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas ele disse, faz primeiro para mim, depois faz para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, não falta mais azeite e nem falta mais farinha. Deus está suprindo, eu creio que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando você assistir esse vídeo, Deus está suprindo as tuas necessidades espiritual, sentimental, seu casamento, sua família, porque Deus quer isso. Uma igreja, eu costumo dizer, a igreja, né, somos nós, mas o templo ministerial, ele só pode estar bem se tiver união. Se não tiver união, não vai bem. Pode até estar cheia, pode até encher, mas se não tem união, não vai estar bem. Porque Deus não habita na desunião. Mas onde tiver dois ou mais reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Então eu creio que Ele está presente em nossas vidas. Eu vou orar por você, para que Deus lhe dê força, fé e harmonia, para você permanecer firme. Pai, no nome de Jesus, neste momento, eu peço ao Senhor a graça, o perdão, o amor do Senhor para todas essas vidas que estão assistindo este vídeo. Que o Senhor vá de encontro, abençoando, suprindo as necessidades espiritual, sentimental, financeira, saúde. Deus entre nos lares e abençoe. Que essa pessoa possa, meu Deus, tirar a venda que está tapando os seus olhos espiritual e venha enxergar que o Senhor é o Deus justo, verdadeiro, poderoso e glorioso. É o Deus que não perde em batalha, é um Deus que faz o pequeno se tornar grande e os exaltados o Senhor abate, pois Tu és fiel, Deus. Nas Tuas mãos eu entrego esta oração e a vida de cada um dos Teus filhos que aqui está, assistir este vídeo, no nome glorioso de Jesus. Amém. Amém. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não vai te deixar perecer. Aquela viuvinha, ela achou que estava morrendo, né? Todas as pessoas não estão assim, né? Mas Deus conta comigo e com você para alcançar essas vidas, para levar o verdadeiro evangelho, para estender as mãos, né? Para ajudar. O evangelho de Cristo é assim, ajuda. O evangelho de Cristo não é você segurar só para si, eu quero só para mim, não. A gente tem que aprender a dividir. Temos que aprender a dividir. Ser dizimista é bíblico, ser ofertante é bíblico, mas eu não vou obrigar ninguém. Cada um faça por si. Deus, Ele tem sustentado a obra, não tem deixado faltar. E eu creio que Ele irá fazer ainda muito mais. A oferta voluntária é importante. É importante você trazer o seu dízimo voluntariamente. Se chega, apresenta a Deus, eu oro. Você sabe que paga energia, paga água, sabe que se compra água, se compra equipamento para a igreja, e tudo isso não é só o pastor, é a igreja, é o corpo de Cristo.
mas obrigar, não vou obrigar, jamais, porque o meu alvo é o céu. O meu alvo é o céu. Ter a certeza e a convicção que Cristo vai vir buscar a amada igreja. E eu quero estar preparadíssimo para assumir a paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Amém.